Não. Fernanda? Foi eu que eu Sim, o contato dela. Entrou? Já. Estamos ao vivo. Acho que eu não vou querer assistir. Eu estou te vendo, Bárbara. Sim. Podemos começar, então? Claro. 19 horas em ponto. Vamos começar? Sim. Então, eu quero dar boa noite a todos. É com imensa alegria e gratidão que nós estamos aqui reunidos hoje para essa live de abertura para o nosso curso de atenção e cuidados aos pacientes com Parkinson e aos seus familiares em tempos de pandemia. Esse projeto ele foi desenvolvido pela Asparmig, que é a Associação de Parkinsonianos de Minas Gerais, com o apoio da Rede Amparo. Tanto a Asparmig quanto a Rede Amparo têm por objetivo promover a melhora da qualidade de vida das pessoas que vivem com Parkinson, não se esquecendo de cuidar, amparar e de orientar os seus familiares e cuidadores. Bem, meu nome é Bárbara Carvalho, eu sou fonoaudióloga, desenvolvo um trabalho na Associação de Parkinson de Minas Gerais, junto a outros profissionais e voluntários incríveis que nós temos lá. Falando um pouquinho mais sobre a associação, a Asparmig é uma entidade sem fins lucrativos, está localizada hoje na rua Santa Quitéria, no bairro Carlos Prates, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ao longo destes 10 anos de existência, a associação promove acolhimento aos indivíduos que experienciam a doença de Parkinson junto a seus familiares e cuidadores e promove eventos de conscientização à população e fornece uma assistência pautada na integralidade do ser, corpo, mente e espírito. Pensando em tudo isso e na nossa missão, nos sentimos na responsabilidade de promover este curso, pois neste momento de pandemia, muitos dos nossos pacientes, familiares e cuidadores estão adoecendo ainda mais dentro dos seus lares. Adoecimento este que não abrange só o corpo físico, mas o ser como um todo. O tema central da nossa live de hoje é mente sã, corpo são. Por que eu tenho que pensar em cuidar das emoções neste momento de pandemia? Nós convidamos aqui para essa live, para esse curso, profissionais de excelência. E é a eles que eu gostaria agora de dar as boas-vindas. Né? Então, boa noite e sejam bem-vindos, doutora Raquel Brant, doutora Maria Elisa, psicólogo Farley, e a nossa querida presidente da Asparmig, Janete de Mello. E para iniciar o nosso bate-papo, né, sobre o nosso tema, eu convido agora o Farley da Silva, que é psicólogo, neuropsicólogo e especialista em terapia de casal e família. Ele irá abordar para a gente o tema os impactos psicoemocionais em decorrência do isolamento social imposto pela pandemia Covid-19. Farley, te passo a palavra. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu gostaria até de agradecer esse convite, né, da Asparmig, e é um prazer enorme poder compartilhar esse momento com a doutora Raquel, Maria Elisa, Bárbara também, Janete, e agradecer a todos aqueles que me possibilitaram até estar aqui nesse momento, né, que foi aqueles mestres pelos quais eu passei e que me possibilitaram chegar onde nós estamos chegando nesse momento, estar contribuindo com as pessoas nesse momento. Me vi diante de uma tarefa meio surpreendente, né? Porque como psicólogo, né, já tem toda uma dimensão essa pandemia aí sobre esses impactos, mas como terapeuta de casal também, como terapeuta familiar e como neuropsicólogo mais ainda.
Diante do que a gente tem observado do Covid, né, até mesmo levando em consideração todas as estatísticas que nós temos com relação até mesmo aos outros países, o que veio acontecendo e diante das quais, né, tudo vem se organizando aí, fico surpreso, né, até mesmo pelos próprios atendimentos no consultório que a gente vem observando, experiências com atendimentos com famílias com Parkinson também, né, e como isso é amplo, como implica, né, não só a questão do parkinsoniano, né, mas o seu familiar e os profissionais. E é um momento ímpar para todos nós. Por quê? Ímpar no seguinte sentido, nós estamos vivendo um momento em que nós, cuidadores, também estamos vivendo a mesma situação para a qual nós estamos dando suporte, né? E aí eu costumo dizer que dentro de todos esses impactos, né, do estresse que a gente vem vivenciando, né, e por isso que até quando eu falo do parkinsoniano e dos cuidadores, eu creio que todos nós vamos estar falando um pouquinho de nós mesmos, né, com essa ausência, né, que nós todos estamos vivendo, tanto também os parkinsonianos aí e os seus familiares, dessa redução desse ambiente social que já vem a somar mais ainda, né, a essa questão da restrição social que o próprio Parkinson traz um pouquinho pela questão do movimento, né, que os nossos colegas vão falar sobre isso, né, e todas as implicações, né, o que eu venho, né, percebendo, o que a gente vem vivenciando, de uma certa maneira, é um medo, né, de adoecer, esse medo de morrer. E é interessante porque agora eu até costumo falar que nós estamos vivendo num sistema determinado pelo problema. O que é isso? Né? Ou seja, todos nós somos parte desse sistema. E dentro disso, né, desse sistema que nós estamos vivendo, da pandemia, todo mundo está procurando evitar, né? Evitar os estabelecimentos devido ao medo de ser infectado, evitar, né, essa transmissão também, até no momento em que você vai estar com o familiar, e ao mesmo tempo, né, esse medo de perder os meios de subsistência, né, que a pandemia também está trazendo para a gente e para todas as famílias aí. Não perder esse trabalho durante esse período de isolamento, ser demitido, e como se não bastasse, dentro de todo esse impacto aí, nós também acabamos vivendo uma outra situação muito interessante. Todos nós, inclusive as famílias com Parkinson também, que eu falo que são as famílias, né? Que é a questão do home office, né? Que acabou vindo para dentro da casa da gente de uma maneira forçada. Isso trouxe também uma série de consequências e também tem um impacto, né, nas famílias como um todo. Como se não bastasse, né, aqueles que já são avós também vão lidar com o homeschooling, que é essa escola em casa, e todas essas situações juntam-se também com quase que o home care, né, porque com a questão da pandemia, também os profissionais também passaram a, de uma certa maneira, dar esse suporte para as pessoas nas próprias residências. E aí, se a gente parar e pensar nesse sistema todo, né, que envolve a todos nós, vivemos isso aí de uma maneira intensa, né, no sentido, muitas vezes, de termos que nos reorganizar, não só para atender, né, os associados aí agora, que a gente vai vivenciar isso aí, de dar esse suporte nesse sentido, de mostrar essas possibilidades que existem no momento, que com o surgimento, né, de todas essas demandas, de todas essas situações, muitos dos atendimentos acabaram sendo, num primeiro momento, interrompidos, seja da fisioterapia, seja da terapia ocupacional, da nutrição, né, e da psicologia em alguns momentos, né, essa interrupção do atendimento presencial, e que com a liberação do atendimento online, né, que a gente vai poder talvez minimizar um pouquinho mais esse impacto aí. E aí sim eu gostaria de falar um pouquinho para os cuidadores, né, que sejam eles familiares ou os cuidadores formais, que é essa importância, assim, né, diante desses impactos todos que nós temos aí, né, dentro dessa pandemia, do medo de perder, o medo de separar de pessoas que a gente ama, o medo até do próprio cuidador, né, de estar cuidando, aquele cuidador profissional, e ao mesmo tempo quem está cuidando da família dele, né?
E aí, diante de todo esse impacto, é um momento em que nós profissionais, que nós familiares, né, temos que nos reorganizar, né, e essa reorganização vem muito dentro de uma situação que é mesmo de aproveitar aquilo que já vinha dando certo, não que um atendimento online, por exemplo, vai substituir o presencial, né, mas ele vai ter que complementar de alguma maneira. Ele, né, traz toda uma demanda para nós profissionais, né, para nós familiares, e que, de uma certa maneira, nos permite aproveitar dessa ferramenta, né, para construir possibilidades, novas possibilidades de dar o suporte diante de todos esses impactos, né, tanto da questão do humor, né, que a gente percebe que está aí, né, está gritante isso, as pessoas estão com uma irritabilidade em muitos momentos, em muitas situações. Ao mesmo tempo, o que a gente vem observando, né, é que essas situações todas, elas estão trazendo, né, essas possibilidades aí de atuação. E dentro dessas possibilidades, eu gostaria até de citar né, algumas situações que eu vivenciei, né, logo quando surgiu a pandemia, que eu fui atender, né, um senhor com Parkinson, e esse senhor chegou no consultório, né, já com outros acompanhamentos, e nessa experiência de atendimento, já como eu já fazia o atendimento online, já faço há bastante tempo esse atendimento online para pessoas até fora do país, que já tinha sido liberado pela psicologia, eu comecei a atender esse senhor online também. E aí, para minha surpresa, né, eu vi a viabilidade do atendimento, desse suporte online a um casal, a uma família, né, com Parkinson, e nesse suporte eu procurei mesclar esse suporte presencial e esse suporte online. Justamente já naquele momento, né, eu estava prevendo um pouquinho, porque primeiro aconteceu fora aqui do Brasil, e eu atendia pessoas no Canadá, nos Estados Unidos, já sabendo o que estava acontecendo lá, então eu procurei me antecipar. E nessa antecipação, o que eu pude perceber é que, de uma certa maneira, usando os mesmos recursos usados no atendimento presencial, com as devidas proporções e adaptações, né, eu consegui, por exemplo, criar uma situação que ele conseguiu, junto com a esposa, levar para a vida deles. E eles, mesmo nesse período da pandemia, eles vêm dando, tenho notícias, eu mantenho, é outra coisa bom do atendimento online, né, ainda mantenho um acompanhamento, mando mensagens, e aí, como é que vocês estão? E para citar um exemplo, né, que ele veio já com todas essas demandas aí também, eu consegui com ele, né, ele usava sempre uma caixinha de remédio dentro do bolso, e aí aqui no consultório eu peguei, aproveitei e usei mão de um recurso, né, que é a própria música, que aí eu vou fazer um paralelo um pouquinho da terapia familiar, terapia de casal, a neuropsicologia, né, e aí pedi para trazerem para mim as músicas que eles costumavam dançar na infância, na adolescência, logo quando eles casaram. E aí me vieram com as músicas. E aí eu cheguei, peguei, separei essas músicas, né, para trabalhar todas essas questões aí. E aí, com essas próprias músicas que eles trouxeram, né, eu peguei o meu próprio celular, coloquei a música que ele gostava de ouvir, e perguntei para eles qual foi a última vez que eles usaram aquela música, qual foi a última vez que eles dançaram. E a resposta básica, né, há muitos anos a gente não dança. E aí eu falei com eles, então a gente vai começar a trabalhar, né, que é o que eu espero que eu possa levar nesse momento, né, sobre todos esses impactos aí. Eu creio que a proposta, acho que do curso mais para frente, é justamente levar possibilidades e soluções. Por isso que eu quero citar esse caso. E aí eu coloquei o celular no bolso dele, e pedi os dois para levantarem, e coloquei a música, que ele tanto quis, tanto escutou, e que já há muito tempo não dançava. Ele, inclusive, estava com acompanhamento com os profissionais, com uma certa dificuldade, né? E aí, quando eu coloquei a música para tocar e falei com eles, olha, agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa caixinha de remédio e o senhor vai tomar umas doses homeopáticas de você mesmo. Aí eu coloquei a música para tocar no bolso dele, e ele passou o braço na mulher e começou a andar no ritmo da música. Não é esse dançar, né? Mas aquilo foi muito interessante, né? Porque a partir daí eles levaram isso para a vida dele. Então, diante desse momento que todos nós estamos vivendo, né,
o que todos nós precisamos fazer é justamente pensar como é que nós vamos nos reorganizar diante de todas essas limitações que nós estamos tendo. Lógico que para isso nós precisamos de quê? Nós precisamos parar e usar o que nós temos, né? Mas Parley, todo mundo não tem celular, usa o radinho de pilha, né? O profissional, o cuidador, é importante que diante de todas essas situações, né, que a gente pode nomear aqui, estresse pós-traumático, lutos, né, que não vão ser tão elaborados assim, até mesmo levando em consideração que esses rituais que nós temos, seja tanto de festas, as coisas estão sendo interrompidos, consequentemente é esperado, né, que isso traga uma consequência aí mais para frente, e aí, se a gente não parar e não se reinventar enquanto pessoa, enquanto profissional, cuidador, enquanto familiar, né, nós vamos encontrar uma dificuldade maior, né, e pensando, né, nessas questões todas que eu observo, a importância, sim, né, de como é que a gente vai fazer esse diferente, como é que esse familiar pode contribuir, como é que, de uma certa maneira, eu falo que é como se nós estivéssemos no momento meio que como um drone, sabe? O drone é aquele aparelhozinho que muitas vezes ele vai lá pertinho, tem aquela visão local da situação, mas ao mesmo tempo ele se afasta e consegue ter uma visão global. O que eu quero dizer com isso? Todos nós, tanto aqueles, né, que de uma certa maneira já vem vivendo, todos nós viemos vivendo essa questão da pandemia, mas todos os que estão linguajando sobre a situação, com quem tem o Parkinson, familiares, etc., e outras situações, todos nós vamos ter que passar a pegar a nossa versão, né, seja o profissional, seja o familiar, e ver isso de uma maneira sã, do versão ao versão, ver de uma maneira saudável. E para isso, a gente vai ter que aprender a lançar mão do que tem na comunidade, o que a gente tem dentro de casa, que a gente pode estar usando, qual o recurso, e com um cuidado muito grande, né, para que a gente não tire a autonomia das pessoas também de construir essas soluções. Então, pensando nessas situações todas, pensando também no que eu venho observando, até no próprio consultório, a demanda para atendimento de casal está aumentando, né, até mesmo essa questão dessas orientações, porque esse isolamento, um outro impacto que ele traz é da hiperconvivência, né? As pessoas antes tinham o seu trabalho, tinham o filho na escola, né, tinham, né, os seus horários para ir para o bar, ir para uma festa, ou visitar um familiar, e hoje não, hoje você tem essa hiperconvivência, todo mundo dentro de casa, e aí mais do que nunca se faz necessário desenvolver essa habilidade, essa qualidade de interação, o expressar, né, o procurar saber o que está passando com o outro. E dentro disso tudo, né, o que a gente acaba observando é que, para isso, né, nós também profissionais vamos ter que mais ainda nos reinventarmos e mais ainda estarmos próximos um do outro, né, porque também nós profissionais vamos precisar desse suporte, né, porque ao mesmo tempo que nós vamos atuar numa situação, nós estamos também tendo esse impacto dessa situação aí. Agora, o que eu gostaria também de chamar a atenção, né, é que, de uma certa maneira, além de aumentar o número de divórcios, além de aumentar, né, todo um adoecimento, toda uma questão, tanto do cuidador informal, né, a deteriorização dessa saúde física das pessoas, a questão muitas vezes, né, até mesmo dos profissionais que vão ter que lidar com uma arte, né, que eu falo agora, né, porque muitas vezes a gente vem de toda uma história, né, e focando muito no indivíduo. E agora, mais do que nunca, nós vamos ter que focar, né, nesse suporte, contar com esses profissionais, entre aspas, né, vamos dizer assim, que é a família, né, nós vamos ter que contar com esse suporte familiar, né, a família sempre foi importante em qualquer atendimento, mas agora ela é mais importante ainda, e até mesmo nesse sentido, né, de como nós profissionais
com todo esse impacto que a pandemia está trazendo na família dos parkinsonianos, como é que nós, profissionais, vamos ter que também aprender a lidar com os familiares, com esse suporte para eles, o que nós vamos oferecer ao mesmo tempo que nós estamos cuidando, né, do parkinsoniano, que é o nosso foco, como é que nós vamos, com a nossa habilidade, como é que nós vamos cuidar também dessa família, como é que nós vamos dar um suporte para essa família que, ao mesmo tempo, está vivendo essa questão dessa hiperconvivência e, ao mesmo tempo, né, tem outras questões que estão ali juntos. E para que eles possam colaborar, eles também precisam ter um suporte, eles também precisam estar, de uma certa maneira, recebendo um amparo desse profissional. Seja terapia ocupacional, seja o fono, que é até interessante, né, eu vivi situações em instituições de longa permanência para idosos, como neuropsicólogo, como terapeuta familiar, e que no momento que você estava atendendo uma pessoa com Parkinson, o familiar dela estava com um comprometimento muito maior do que ela em algumas situações. E que se você não trabalha isso, o que acontece? Você acaba tendo um retrabalho, porque você vai atuar dentro dessa situação e, de repente, quando ele vai para esse ambiente familiar, ele percebe isso, né? Ele percebe também que a família não está bem. E aí, a grande pergunta que eu tenho me feito, né, diante de todos os impactos que a gente pode enumerar, né, que são esperados também, pessoas que já têm uma história pregressa da saúde mental, né, de um sofrimento emocional, principalmente essas vão ter um impacto maior nesse período de isolamento. E a grande pergunta que eu sempre faço e sempre coloco em todos os atendimentos, e quero compartilhar, né, com essa experiência com vocês, é quem cuida de quem? Essa, para mim, é a grande questão, porque todos nós estamos precisando ser cuidados, todos nós estamos vivendo a questão da pandemia. Eu costumo até dizer que todos nós não estamos infectados, mas todos nós estamos afetados pela situação. E aí entra essa questão da atenção e do cuidado, que é nada mais que vai ser o quê? Um autocuidado. Como é que nós vamos nos cuidar? Como é que, diante de todos esses impactos que vamos viver, que geram estresse pós-traumático, que gera, de uma certa maneira, perdas, né? Vamos pensar, vamos voltar aí, né? As crianças perderam colegas, professores, escola, todo o espaço, e vão para dentro de casa. Os adultos perderam amigos, perderam espaços sociais, e, ao mesmo tempo, deixaram de ter o quê? Toda uma possibilidade ali, né, de uma hora para outra. Uma coisa é você estar em casa por uma opção, outra coisa é quando você se vê forçado a estar em casa. E levando em consideração que é um momento em que, de uma certa maneira, as pessoas não estão tendo essa opção, elas estão tendo que se adaptar, né? E convivendo nessa família, já com o parkinsoniano, é muito mais importante ainda, né, de ter esse suporte. E aí é que eu coloco essa questão, quem cuida de quem, e como é que nós, profissionais, vamos estar cuidando das nossas famílias e, ao mesmo tempo, levar, né, porque o principal instrumento de trabalho que nós temos, né, para cuidar bem de alguém, é cuidar bem também de nós mesmos. Da mesma maneira, para o familiar cuidar bem do seu parente, do seu ente querido com Parkinson, ele também tem que se cuidar bem. E isso, né, de uma certa maneira, compõe todo um sistema que a gente está trabalhando, que eu digo que é um sistema determinado por um problema, e que todas as pessoas que estão linguajando sobre essa situação do Parkinson na família, nesse momento da pandemia, todas as pessoas que estão linguajando sobre esse problema, elas precisam participar dessa construção, elas precisam ser envolvidas nessa situação. E isso implica muito, né, numa questão que eu vejo como muito importante, que é, nós profissionais vamos ter que nos reinventar. Reinventar, sim, porque se nós saímos da faculdade com aquela visão, aí eu vou trabalhar com isto. Só que agora nós estamos vivendo uma situação, vamos dizer, de emergência, em que todos nós vamos estar tendo que aprender a lidar com todas essas situações que vão vir junto com
que vieram junto com a pandemia e que nos proporcionaram essa, até falo, né, essa riqueza de possibilidades para o cuidado, né, diante de todos esses impactos que vamos vivenciar com o Covid e que, de uma certa maneira, vai estar presente aí no nosso atendimento, nas nossas famílias, nas nossas relações, e se pensarmos um pouquinho além, vamos ter que pensar não só nesse momento na prevenção, mas também no atendimento em si, mas vamos ter que pensar mais ainda na pós-venção, que é o que vai vir a partir de tudo isso aí. Nós estamos vivendo situações agora, né, de vários rituais que antes eram presentes e que agora não são, e que vão precisar ser reinventados para que se possa, de uma certa maneira, amenizar essas perdas que vão existir, que estão existindo, em várias situações, né, em que hoje já estão sendo pensadas, né, até as próprias intervenções. Então, acho que tanto, para a gente concluir aí, tanto o atendimento, né, quanto a esse suporte, quanto ao trabalho com essa rede social no sentido da comunidade, quanto lançar mão dos recursos, ou pensar nas ferramentas existentes no mercado, que nós vamos ter que, de uma certa maneira, adaptar desse presencial para o mundo online, ou até mesmo co-construir com as pessoas essas possibilidades a partir da experiência de vida delas, isso sim, para mim, é o autocuidado que nós vamos ter que oferecer para as pessoas nesse momento. Tá? Eu creio que agora a gente pode pensar nessa questão, né, como essa construção. E agora eu gostaria de passar a palavra para a Bárbara, para que ela possa dar continuidade aí, e os outros profissionais possam contribuir aí para a gente conversar mais sobre o tema. Excelente, muitas colocações aqui importantes, né, para a gente ir refletindo aqui ao longo da live. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Raquel, e o pessoal está comentando aqui também na live, a gente vai deixar para as perguntas, para os comentários ao final da fala dela, tá bom? A doutora Raquel Brant, ela falará para a gente agora sobre depressão na doença de Parkinson, bem como sobre o agravamento deste contexto, né? Assim, ou melhor, o agravamento neste contexto de pandemia e quais são os cuidados necessários para este momento. A doutora Raquel Brant, ela é neurologista, especialista em distúrbios do movimento e médica na clínica Neurovida. Passo a palavra, então, para você, doutora Raquel. Obrigada, Bárbara. Excelentes as colocações, fui muito bem precedida pelo Farley aqui, e realmente esse é um momento ímpar para todo mundo, né? Eu acho que mesmo quem não tem Parkinson, mesmo quem não tem doença nenhuma, não está passando por isso muito bem, não está fácil, né? Especialmente para os parkinsonianos, isso é um problema, porque a depressão já é o sintoma não motor mais prevalente em doença de Parkinson. Tem estudos que falam de até 70% de depressão na doença de Parkinson. Em média, eles falam de 40%, 50% de depressão na doença de Parkinson, e cerca de 1/4 dos pacientes que têm Parkinson já usam antidepressivo, mesmo fora de momento de pandemia, mesmo fora de momentos mais estressantes. A depressão em doença de Parkinson, ela tem a ver com a deficiência de neurotransmissor mesmo, né? Como todo mundo sabe, a doença de Parkinson é neurodegenerativa. Ela começa no tronco cerebral baixo, isso aí até antes de aparecer o sintoma motor. Então, a depressão, além de ser um sintoma não motor, ela também pode ser um sintoma pré-motor da doença de Parkinson. Ela pode aparecer e daí a 5, 6, 7 anos vem o diagnóstico de Parkinson e já era uma depressão química pela doença que estava por vir. Isso tem a ver com as projeções de neurônios de noradrenalina, de serotonina, para as regiões mesocorticais, mesocorticolímbicas, essas regiões ligadas ao bem-estar. A dopamina também é um neurotransmissor bem associado muito associado ao bem-estar.
E aí a dopamina todo mundo sabe que tem a ver com Parkinson, né? Mas não é só a dopamina, né? Existem outros neurotransmissores que também faltam. Então, de forma geral, na doença de Parkinson, já tende a existir, em mais ou menos metade dos casos, para a gente encontrar um número médio, já tendem a ser um problema para esses pacientes. Por que a depressão em quem tem Parkinson ela é importante? Ela leva a uma progressão mais rápida dos sintomas físicos. Acho que em tudo, né, gente? Quando a pessoa não está deprimida, quando a pessoa está deprimida, não se sente bem. Em Parkinson, isso consegue ser medido com escalas motoras, o agravamento da doença pela depressão. Um declínio cognitivo, dificuldade de memória, de raciocínio, um declínio da capacidade de autocuidado, ou seja, a pessoa fica ainda mais dependente do seu cuidador, que já está sobrecarregado, como o Farley bem disse aqui, e as pessoas deprimidas, elas precisam ainda mais dos seus cuidadores. Quais são os sintomas, então, que costumam acontecer nos pacientes com Parkinson, com depressão? Ansiedade, isso aí pode chegar a até 89% pela revisão da literatura, em algum momento os pacientes manifestarem ansiedade. Ataques de pânico, comportamento agressivo, acho que está todo mundo vivendo aí uma certa agressividade a mais na sociedade, mas quem tem Parkinson pode ter isso mais ainda, e geralmente essa agressividade ela acaba sendo direcionada ao cuidador, ao parceiro, à família, que é quem está obrigado a estar perto agora. Medo sem saber por quê, medo do desconhecido, acho que todos nós estamos vivendo isso, mas a depressão em Parkinson também, mesmo fora do contexto de pandemia, tem esse medo como um problema sério. Alucinações podem piorar, essa parte neuropsicológica, né? Dificuldade de prestar atenção, de memória, de raciocínio, de memória operacional, de saber início, meio e fim, de conseguir muitas vezes desenvolver uma linha de raciocínio, até para dizer como que a pessoa está se sentindo. Perda de interesse na vida, uma tendência maior aí a desistir mesmo, isso inclui ideação suicida. Fadiga, não fez nada e está morto de cansado, isso no Parkinson já existe, com a depressão pior ainda. Insônia, e aí outras alterações do sono, né? Trocar o dia pela noite, alterações de peso, ganho ou perda de peso. Então, a depressão, ela já é uma doença que traz muitas repercussões. Para quem tem doença de Parkinson, então, isso é pior ainda. E nesse contexto de pandemia, eu tenho ficado muito preocupada. Eu tenho visto no meu consultório um agravamento geral dos pacientes com Parkinson, tanto da parte emocional quanto da parte física. Suspenderam interações sociais, com isso se suspende estimulação de todas as formas, estimulação cognitiva, estimulação de vontade de viver, estimulação de ver os netos que gostam, estimulação de ter convívio com a família, dos almoços de domingo, que parece que não é nada, mas que fazem a diferença para a convivência social e vontade de viver da pessoa. Suspenderam fisioterapia, suspenderam fonoaudiologia, suspenderam terapia ocupacional, suspenderam convívio social. Então, eu até estava conversando isso com a Janete, eu tenho ficado muito assustada com o impacto que essa pandemia está tendo, porque eu acho que mesmo que a gente consiga não pegar o vírus, eu não sei se a gente vai sobreviver ao resto, pelo menos uma parte boa de nós não acometidos pelo vírus. Talvez a gente perca, seja qualidade de vida, seja a própria vida, por deixar de se cuidar, por falta de estímulo mesmo, né? Vamos lembrar que quem tem Parkinson tem alterações químicas cerebrais que são sérias. A partir do momento que a gente tira o estímulo, a pessoa já não conversa mais, é claro que a voz vai piorar, né? A parte fonoaudiológica começa na voz, né, Bárbara? Estou ensinando o padre a rezar a missa aqui, falando isso com você. Começa na voz, mais cedo ou mais tarde isso vai repercutir na deglutição também, aumenta os engasgos. A parte fisioterápica, a pessoa de repente já não caminha mais para ir visitar um vizinho, né? A doutora Maria Elisa vai falar disso melhor, mas pequenas coisas do dia a dia, a pessoa que saía para fazer uma caminhada na rua, já não faz mais, daí a pouco tem dificuldade de ir do quarto para a sala. Então,
são meses e meses e sem previsão de isso acabar. A gente não sabe quando que a gente vai se livrar desse vírus. Isso pode ficar mais 6 meses, isso pode ficar mais 1 ano. Então, eu acho que a gente precisa entender o que seria um novo normal possível para a gente conviver no dia a dia, lembrando que, infelizmente, a existência do vírus não vai livrar o mundo das outras doenças. Quem tem Parkinson já tem uma doença que, se não for tratada, evolui de uma forma grave. Se tratada, ok, eu sou uma otimista incorrigível com Parkinson, acho que quem me conhece sabe disso. Mas não tratar está muito sério. Então, isso aí a doutora Maria Elisa vai falar um pouquinho sobre opções para fazer isso em casa. Enfim, eu acho que cada família precisa encontrar a sua forma, porque suspender tudo não está dando. Tá preocupante. A saúde mental, a saúde física, o convívio social, muitas vezes são pessoas bem idosas, que não têm uma expectativa de muitos anos de vida e estão sendo privadas de ver as pessoas que elas gostam, de encontrarem um motivo para viver. E aí fica fácil esquecer por que a gente está vivo. Então, acho que é isso, Bárbara. Eu te passo de volta com no ponto de interrogação, com uma reflexão que eu não sei qual que é o caminho certo, mas eu sei que esse está errado. Né? Assim como os pacientes com Parkinson, nós profissionais da saúde também estamos vivenciando essa angústia, esse medo, precisando, como o Farley falou, né, assim, se reinventar para continuar prestando essa assistência. Realmente, muitos pacientes interromperam os atendimentos, né, como você disse, alguns apresentando agravos. E aqui tem um comentário até da Andréia Freitas. Ela fala, né, nós profissionais de saúde também precisamos, em alguns momentos, de suporte psicológico nesse período de pandemia. Para mim, a maior dificuldade é lidar com o medo de ser um vetor de contaminação para os pacientes, mesmo tendo todos os cuidados e usando os EPIs. Isso também é uma coisa que está, né, passando pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Como que a gente pode continuar prestando essa assistência com o máximo de cuidado, com o máximo de segurança, né? É o que você falou, né? A gente não sabe de muitas coisas, né? Quando isso vai parar, se vai parar, né? É importante que a gente continue, que a gente prossiga se adaptando dentro das condições. E aí, pensando nessas coisas que você falou, doutora Raquel, eu trago aqui já uma pergunta que foi feita por um associado nosso, da Asparmig, inclusive paciente seu, né? Ele me procurou, ele chama Francisco, ele me procurou umas 2 semanas atrás, falando sobre a questão de piora da voz, piora da deglutição, aumento da salivação e o escape extraoral de saliva, e questionando, né, será que isso tem a ver com o emocional? Porque ele continuou fazendo os exercícios, né? Na Asparmig a gente está dando prosseguimento a alguns atendimentos em grupo, de forma virtual, e ele faz exercícios diariamente em casa, junto da família, mas ele questiona, né, será que isso tem a ver com a questão emocional? Eu acho que isso ele pergunta... Eu acho que isso tem a ver... E ele pergunta também, né, assim, tem algum remédio que possa me ajudar a melhorar no controle da salivação? Né, eu acho que você pode responder e o Farley também pode comentar a respeito disso. Remédio, Francisco, a gente olha lá no consultório, tá? Tem sim, mas a gente não vai prescrever aqui, não. Agora, é isso que eu estava conversando. A piora do emocional, ela leva a uma piora física também, em diversos aspectos. E mesmo os atendimentos virtuais, isso não é a mesma coisa de você estar num grupo. A conversa de corredor não é a mesma, o contato social não é o mesmo. Então, por mais que você esteja fazendo os exercícios, você está fazendo exercício, se muito, 30 minutos por dia. E o resto do tempo que você passava conversando com pessoas e que hoje você já não conversa mais. Então, independente de você estar fazendo a sua terapia de reabilitação,
a redução da fala no dia a dia, no convívio, na redução do convívio social mesmo, acaba sendo um exercício fonoaudiológico sem ser ligado à fono, né? Você conversar com seus amigos também ajuda a melhorar a voz, também ajuda na musculatura da deglutição, também ajuda a reduzir cialorreia. Então, eu acho que você pode intensificar o tratamento, sim, mas talvez uma alternativa é meio virtual mais vezes, né? Quem sabe conversar com os amigos pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, por telefone, entender que isso pode estar ligado ao emocional, sim, mas que provavelmente, se você olhar o número de palavras que você fala por dia, numa situação de isolamento social, você fala muito menos do que num dia a dia normal, de convívio social normal. Então, eu acho que isso está junto. Verdade, eu Posso concordo. complementar? Por favor. Deixa eu complementar um pouquinho aí. Eu estou falando que eu costumo dizer atualmente, né, que está tudo junto e tudo misturado ao mesmo tempo, né? O que eu tenho vivenciado e que a gente, de certa maneira, tem procurado muito, né, estimular um pouquinho essa questão desse contato social, porque o isolamento, ele é físico, ele não é social e afetivo. O afeto, ele não pode ser isolado. Então, se ele tinha um grupo de amigos em que ele tinha o hábito de conversar, que ele marque um café com esses amigos, né, pelo WhatsApp, por exemplo. Né? Hoje nós temos o WhatsApp aí que tem essa possibilidade. Se tem o telefone fixo, que tenha o contato por telefone fixo, que é justamente o que é aquilo que eu estava colocando, né? O que tem na comunidade dele que pode proporcionar isso? Vai ouvir a música e vai cantar, né? Ou seja, como disse bem a doutora Raquel, né? O que acontece de uma certa maneira é que houve uma redução dessa socialização e, consequentemente, dessa possibilidade de verbalização. Só que nós vamos precisar, como profissionais e de maneira geral, criar alternativas, né, para que isso aconteça. Né? E hoje tem uma coisa que está sendo muito colocada, é que a gente tem que tomar muito cuidado com o seguinte, muito que antes não era considerado normal, algumas reações de estresse, alguma coisa de ansiedade, agressividade, antes seria visto como algo problemático. Hoje está dentro do esperado por toda essa crise da pandemia que circula e que as pessoas estão vivenciando, o isolamento, da hiperconvivência. Então, esse diferencial e, ao mesmo tempo, essa importância, né? Por isso que eu coloco, como é que nós, profissionais, vamos adaptar o presencial, né? Não é substituir, mas como é que nós vamos fazer com que o que a gente constrói no presencial vá para esse meio online e potencializar esses recursos que são necessários. Eu gostaria só de voltar um pouquinho, acho que a Andréia fez uma colocação, eu acho que seria interessante a gente tentar responder, dessa questão do medo do profissional, né? Que é muito importante, eu acho que todo profissional, o tempo todo, a gente lida com esse medo. Mas eu gostaria de sugerir que ela desse uma olhada, porque tem uma publicação da Vigilância Sanitária sobre biossegurança em LPIs. Então, lá passa toda uma série de orientações para os profissionais que vão atuar dentro de uma LPI, que é uma instituição de longa permanência para idosos. E eu faço muito um paralelo. Se você for fazer um atendimento domiciliar, siga aquelas orientações ali, porque o que tem ali já te dá um suporte para esse atendimento familiar. E nós, profissionais, a gente tem que ter essa tranquilidade que nós fizemos a nossa parte. Isso é que dá essa tranquilidade, porque como é que a gente vai falar que o vírus veio da gente, ou veio do fulano, ou veio do ciclano? A gente não sabe. Tem mais uma E eu acrescentaria aí que mesmo durante a nossa formação de profissionais de saúde, a gente já aprende esses cuidados, né? Assim, eu acho que talvez os outros profissionais que não estão acostumados a lidar com o hospital e tal, que tem uma formação mais ambulatorial, talvez ainda se assustem, mas eu lembro da época da gripe suína. Eu já trabalhava, eu era residente naquela época. Isso aí foi 2003. 2003, 2004, não sei. E eu já lidava diretamente com esses pacientes, com máscara, enfim, com todos os cuidados. E, felizmente, na verdade, nesses meus 16 anos de formada, eu nunca me contaminei com nada em nenhum ambiente. E eu acredito que com isso também eu não tenha passado nada para ninguém.
porque existem alguns cuidados que fazem parte da nossa formação. A gente precisa, às vezes, desenroscar isso lá da memória, desenroscar isso da mente, mas são cuidados que a gente já tem que ter todos os dias, independente de pandemia ou não. Esses cuidados que a gente está tendo que trazer para a nossa prática, a gente não deveria estar trazendo para a nossa prática, eles já devem fazer parte da nossa prática desde que a gente começa contato com pacientes. Porque não seja Covid, mas nós podemos passar uma rubéola, um sarampo, outras influenzas que, enfim, essa infelizmente não é a primeira pandemia, eu acho que não vai ser a última, mas a gente tem que ter entender que como profissionais de saúde, a gente nos cuidar e cuidar dos outros quanto ao risco de transmissão, tá aí. Se não fosse isso, não existia nenhum infectologista que não tivesse pegado todas as doenças que existem. A gente tem que se cuidar, é só tirar isso da memória. A Miriam Kenya pergunta aqui o seguinte, sobre a questão da segurança, como lidar com as cuidadoras que estão cuidando dos nossos parentes, mas que precisam também ter acesso aos seus parentes? Os cuidados que a gente tem que ter sempre, né? Máscara, de repente chega em casa, na hora que chegar para assumir os cuidados, toma um banho, usa touca, álcool, trocar máscara de 2 em 2 horas, são a possibilidade de usar um avental, né, descartável para esse profissional, se não for possível um avental descartável, pelo menos um jaleco. Eu sugiro até que, se for profissional mesmo, cuidadora de longa permanência, que a roupa fique na casa da pessoa, e aí o profissional chega com uma roupa da rua, toma um banho, aí vai ter acesso àquela roupa que já foi cuidada na casa do próprio paciente, vai usar, vai tirar aquela roupa lá mesmo, de lá ela vai ser lavada, na própria casa do paciente, a pessoa vai embora com a própria roupa de novo. E muito cuidado, né, gente? Acho que todo mundo tem que entender que o cuidado precisa continuar. Uma coisa que eu acho interessante também é que a gente reveja a questão de troca de plantão, né? Comumente as pessoas trocam plantão assim de 24 horas em 24 horas, de repente ver um esquema em que você consiga se manter mais tempo na casa, né, trabalhando, e depois diminuir esse rodízio, né, entre os profissionais, eu acho que também seria uma saída, uma estratégia para se adaptar e diminuir esses riscos, né, de exposição, de sair na rua. Sim, e claro, né, as pessoas que estão tendo contato direto com pacientes com coronavírus, eu acho que essas pessoas, elas precisam ficar isoladas mesmo, né, acho que inclusive da própria família, né, eu penso que se eu tivesse numa linha de frente, mesmo com todos os cuidados, eu não ficaria perto do meu neném. Tenho todos os cuidados, mas o ideal é que seja uma pessoa que não esteja em hospital, que não esteja sujeita a esse tipo de contato, né? Acho que esse também é um outro cuidado que vale a pena conversar, de repente substituir uma pessoa pela outra durante esse momento da pandemia, se for o caso de ser uma pessoa altamente exposta, e fé em Deus. Pensando nas estratégias que vocês comentaram e sugeriram aqui para melhorar o contato social, a Edna Moraes ela pergunta, né, sobre e questiona. Os pacientes com Parkinson, os pacientes mais idosos, eles têm mais dificuldade ao acesso à tecnologia. Então, às vezes, ao invés de ser uma possibilidade, se torna também um impedimento para que eles consigam, né? A gente fala de tecnologia, desse acesso, mas nem sempre isso é um caminho. A gente tem percebido isso na Asparmig, né? Muitos dos associados estão sumidos. Eles não têm acessado as nossas reuniões virtuais, eles não têm feito esse contato, né? A gente tem um grupo de apoio e muitos não se adaptam a essa tecnologia. Eu acho que aí os familiares mais jovens podem entender a importância que eles têm, né? Não é difícil você clicar um link para acessar. Existem algumas coisas que, mesmo a pessoa mais aversa à tecnologia, hoje em dia não está tão difícil assim você conseguir esse acesso. O que muitas vezes está acontecendo é, dentro desse mundo louco, dessas estruturas familiares super desgastadas,
infelizmente, eu tenho visto alguns familiares mais jovens que estão meio que aproveitando a pandemia para manter uma distância e cuidar mais das próprias vidas na própria casa. Por favor, não façam isso. Cuidem dos seus idosos, tenham proximidade, vão com todos os cuidados, vão com máscara, tirem o sapato na porta de casa ou colocam um pano com água sanitária, mas não deixem de ver os seus idosos. Se um cuidador pode ir, um filho também pode. Vou complementar um pouquinho aí. Essa questão de não ter acesso à tecnologia, ela sempre vai existir, vamos dizer assim, até que isso seja uma coisa meio que universal. Mas eu vou citar um exemplo, tá? Existem jogos de memória que você pode usar no próprio computador, mas você também pode, né? Eu desenvolvi uma pesquisa, foi um treinamento neuropsicológico sobre funções cognitivas em idosos institucionalizados, né, em ILPI. E eu construí um material que foi um jogo de memória para idosos, tanto eles poderiam estar usando isso no computador, quanto eles podem estar usando isso com o material que eles fazem em casa. Pegar fotos, as próprias fotos deles, fotos dos familiares, duplicar essas fotos e simplesmente colocar e fazer um jogo de memória. Mas mais simples do que isso, pode pegar um jogo de baralho, pegar as cartas, formar pares de cartas ali, virar essas cartas na mesa e brincar com o jogo de memória. Como eles podem também pegar um radinho de pilha, num horário determinado, na Rádio Favela, escutar as músicas do Roberto Carlos, por exemplo, tem um horário específico, e a partir dali trabalhando. Ou seja, isso que eu falo do profissional se reinventar. Ele vai ter que buscar na comunidade, no que ele tem no ambiente dele, como é que ele vai estimular. Como é que ele vai trabalhar essas questões? Então, é que eu entro na questão do atendimento, ele tem que ser, a gente fala na neuropsicologia, de ecológico. O que é ecológico? Tem que vir da vida dele, o estímulo tem que vir da própria vida. Eu vou estimular a memória dele com o próprio material da vida dele, que ele tem em casa para fazer. Você tem os aparelhos de som antigo, né, com aqueles discos de vinil, que muitos idosos têm esse material, e ouvir. Acho que o mais importante para você construir tudo é ouvir esse idoso. Um exemplo, eu construí dentro de uma instituição de longa permanência para idosos uma rádio, que era simplesmente um microfone, o aparelho de som, em que os idosos pegavam o microfone e cantavam as músicas, e eu aproveitava esse momento para trabalhar a memória, a atenção, uma série de coisas com a letra das músicas. Ou seja, não é nenhum material super tecnológico, é esse reinventar. O profissional ele vai ter que se reinventar. Isso, já eu falo, tem que vir até dessa construção nossa como profissional. Muito bom. E agora, que está aqui caladinha ainda, eu quero convidar a nossa grande parceira da Asparmig, a doutora Maria Elisa Pimentel, que é fisioterapeuta, professora da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora da Rede Amparo, ela que dará a nossa primeira aula do curso e hoje falará para nós sobre a importância dos pacientes se manterem ativos em casa, a importância da atividade física para a mente e para o corpo, e nos dará algumas dicas sobre prevenção de quedas e acidentes no lar. Boa noite, doutora Maria Elisa. Bárbara, é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, não só com vocês, mas também com os associados da Asparmig. Eu queria começar dando os meus mais sinceros parabéns para a Asparmig, na figura aqui da Janete, a sua presidente, não só pela iniciativa, mas por fazer dessa iniciativa uma parceria, por procurar parcerias, e as associações, elas têm um papel fundamental na linha de cuidado das pessoas com doenças crônicas. Aqui a gente está falando de Parkinson, mas não só em Parkinson. A gente percebe isso hoje, eu tenho pela Rede Amparo, eu recebo muitas mensagens de pessoas lamentando muito a interrupção das participações nas associações,
E muitas vezes elas não estão lamentando a falta de fisioterapia ou de fonoaudiologia, mas elas estão lamentando, de fato, essa oportunidade do convívio social, do compartilhamento das angústias, da experiência, mais do que as terapias específicas. A Janete também é testemunha de que eu tenho, quando eu recebo alguém, que a primeira coisa, quando me manda uma mensagem, eu pergunto, você participa de alguma associação, de algum grupo de apoio? E a pessoa me responde que não. Se é em Minas Gerais, eu escrevo para a Janete perguntando, Janete, você conhece essa cidade? Você sabe se tem algum grupo? Se é no Rio Grande do Sul? Quer dizer, a primeira coisa que eu faço é entrar em contato com as associações que eu tenho relação, para que a gente consiga identificar a possibilidade dessas pessoas se integrarem dentro desse grupo. Agora, na nossa campanha atual, né, que é a Rede Amparo Responde, eu recebi uma pergunta, era um testemunho falando do quanto a participação em uma associação mudou a vida dessa paciente. E daí ela me pergunta se tinha alguma evidência científica sobre isso. E essa vai ser uma das respostas nossas, porque, de fato, a gente observa que há uma mudança no enfrentamento da doença e essa mudança faz toda a diferença. Então, a Rede Amparo, né, antes da rede, agora na instituição da rede, nós somos grandes apoiadores das associações, elas precisam se fortalecer, elas precisam sobreviver. Isso é muito importante, porque isso já vai fazer o gancho para a segunda parte da minha fala, que muitas vezes a pessoa que tem uma doença crônica incurável, ela se coloca numa posição de só receber. E esse é um grande problema, porque isso muda não só a relação dela com o cuidador, com o familiar, mas muda também a relação dela, por exemplo, com as associações, em que ela acha que ela é um cliente, que ela recebe, mas que ela não participa ativamente, que ela não consegue interagir como parte ativa dessa organização. E isso, acho que né, os que me antecederam falaram muito bem, tanto a Farley quanto a doutora Raquel, de todo o aspecto emocional ligado à doença de Parkinson, alguns aspectos que são comportamentais, alguns aspectos que são químicos, mas a grande verdade é que, diante esse panorama de situações que envolvem coisas que são decorrentes da doença, mas essas pessoas que ficam doentes, elas já faziam parte de famílias, elas já tinham um papel social, elas já tinham um papel antes. E então, quando aparece o desafio da doença, uma das questões é como essa pessoa vai se reposicionar diante todas essas associações. Então, da mesma forma que essa pessoa precisa se reconhecer como uma pessoa que precisa de cuidado, ela também precisa se reconhecer como parte de um todo em que ela também tem que oferecer, ela também tem que continuar fazendo seu papel. E a gente observa isso, eu estou falando em relação às associações, que têm uma grande dificuldade no Brasil inteiro, porque muitas vezes oferecem um trabalho fantástico e muitas vezes passam por uma série de dificuldades, exatamente porque as pessoas se relacionam com ela como alguma coisa que oferece, mas que não recebe em troca, e a gente observa isso dentro das famílias, né? Então, a mudança de papel, por exemplo, de um esposo ou de uma esposa que deixa de ser um parceiro do cuidado para ser o cuidado, quer dizer, ela deixa de oferecer o cuidado para o outro. A mesma coisa com o pai, com a mãe, com o irmão. Ou seja, a primeira questão, na minha perspectiva, é ver como você se reposiciona em relação a ser uma pessoa que vai viver com uma doença crônica. Ele não é portador da doença, ele não é adjetivado pela doença, mas é uma pessoa que agora vai viver com um desafio a mais, que é viver o desafio de uma doença crônica. E eu estou falando disso porque uma parte da proposta, né, quando eu e a Janete começamos a conversar sobre a proposta da Janete, a Janete me falava assim, não, Marilisa, não adianta você falar que
que é para fazer exercício, não adianta você mostrar aqueles exercícios maravilhosos, porque eu converso com a família, eu converso com o cuidador, e o problema é que eles não querem fazer nada. Não adianta você ficar fazendo isso, porque eles não querem fazer nada. Não adianta eu começar aqui a versar sobre todos os benefícios da atividade física, né? Eu até brinco, porque vem pergunta de dor, daí eu mostro o trabalho que exercício físico ajuda a melhorar a dor. Vem pergunta sobre o sono, e daí eu mostro que o exercício físico melhora o sono. Então, parece que a única coisa, a única solução que eu estou para tudo é exercício. Então, não adianta a gente oferecer essa possibilidade se a pessoa não muda de atitude em relação ao lugar que ela ocupa e em relação a como ela interage com essa doença, tá certo? Então, essa questão, por exemplo, da atividade física, uma coisa é você ter conhecimento sobre os benefícios que uma atividade física regular pode te trazer. A outra coisa bom, se eu quero ter esses benefícios, então eu vou ter que mudar de comportamento, eu vou ter que mudar de atitude, eu vou ter que mudar de rotina, eu vou ter que incorporar isso na minha rotina. E esse é o grande desafio. E esse é um grande desafio, que é um desafio interno, é uma decisão pessoal. O cuidador, ele acaba sofrendo uma carga extra de pressão, por quê? Porque ele quer que aquela pessoa que ele cuide alcance esses benefícios. Esses benefícios, eles não são individuais, quer dizer, à medida que essa pessoa conviva melhor com a doença, toda a família vai conviver melhor com essa doença também. Então, não é uma questão individual, porque, na verdade, uma pessoa que convive melhor com a doença, ela tem uma repercussão em todo o núcleo social que ela repercute, mas não adianta o cuidador, não adianta o familiar decidir que fazer atividade física é bom e daí aumentar ainda a pressão sobre essa pessoa para fazer atividade física e criar mais um estresse. Na verdade, é a pessoa que tem a doença, a pessoa que está vivendo com o Parkinson, que tem que mudar de atitude em relação a essa alteração. Então, eu acho que a Janete está coberta de razão. A Janete falando que não adianta você ficar mostrando aqueles exercícios ótimos e as pessoas não têm vontade de fazer. O cuidador briga para a pessoa fazer, a pessoa não quer fazer, a pessoa não quer fazer nada. E é exatamente essa a realidade, né? A mesma coisa com o exercício da fono, a mesma coisa com as tecnologias de comunicação. Não adianta você colocar o tablet na mão da pessoa e a pessoa não ter iniciativa, não ter vontade de interagir com outras pessoas. Então, eu acho que a grande questão aqui é que, diante a questão do humor, diante de todos os desafios que a doença oferece, se pensar, se refletir e se tomar decisões de como é que você vai conviver com a doença, qual é a sua escolha de como conviver com a doença. E eu foi muito interessante porque um médico de Brasília, inclusive, um amigo lá de Brasília, que é um grande especialista em Parkinson, nós nos encontramos em um evento e está aí toda uma discussão sobre os subtipos da doença de Parkinson, e daí ele virou para mim e falou assim: olha, Marilisa, para mim existem só 2 pacientes com Parkinson, só 2 tipos de Parkinson, aquele que enfrenta a doença e aquele que não enfrenta. A gente eu tenho 40 anos de consultório e eu vejo que isso é o que faz toda a diferença, é como a pessoa enfrenta a doença. Então, eu acho que o primeiro passo para todos os profissionais é exatamente trazer essa discussão para a pessoa que tem Parkinson, trazer essa discussão que as decisões dela não vão afetar só ela, que a decisão dela vai afetar a família, vai afetar o cuidador. Então, não é uma decisão individual, porque ele tem todo um contexto para que ele possa aderir, por exemplo, à atividade física, que eu poderia aqui ficar falando horas sobre os benefícios da atividade física. E na atividade física, como também nos exercícios fonoaudiológicos, como também nos exercícios para estimulação cognitiva, eles têm um desafio a mais, porque
a iniciativa, a energia de uma pessoa com Parkinson para aderir ao tratamento medicamentoso é tomar a medicação no horário, certo? Ou seja, é um esforço muito pequeno. Um esforço muito pequeno que eu não consigo fazer uma pessoa fazer exercício, mas eu consigo fazer ela tomar o remédio no horário. Então, o cuidador, ele consegue garantir uma adesão também a tratamento medicamentoso, porque, a não ser casos extremos, ele vai lá com o copo tapa com o remédio e fala, ó, tá na hora de tomar o remédio, a pessoa toma o remédio. O que é muito diferente da pessoa fazer exercício físico, fazer o jogo da memória, fazer o exercício fonoaudiológico, ou seja, o cuidador ele não consegue fazer essa mágica. E muitas vezes isso aumenta a frustração do cuidador, porque da mesma forma que ele é um mediador da medicação, ele também quer ser um mediador de todas essas outras terapias e muitas vezes ele não consegue. Colocado isso, vocês podem fazer a avaliação do quanto isso se complica numa época de pandemia, onde esse cuidador, esse familiar que cuida, ele está mais sozinho, porque muitas vezes a rede de apoio reduziu, porque os filhos já não frequentam a casa com a mesma frequência, por uma questão de proteger ou por outras questões. Ele não vai mais para a associação, então ele também, esse cuidador também se sente sem apoio. Então, esse cuidador, ele fica sobrecarregado por toda essa redução na rede de cuidado e ele está sobrecarregado também porque ele também está com medo. Ele também precisa de cuidado, ele também está sob estresse. Então, essa atitude da pessoa com Parkinson, de também olhar para esse cuidador e também se sentir responsável e se sentir capaz de cuidar do outro, de assumir o seu papel dentro da sua rede, de também oferecer, não só receber, mas de também oferecer, de também sair de si próprio e olhar para o outro, essa é uma mudança de comportamento muito importante e que eu acho que todos nós que estamos nos propondo a oferecer cuidado, oferecer apoio para essas pessoas, temos que promover e temos que ter apoiadores dessas mudanças de atitude da pessoa com Parkinson em relação à própria doença, em relação à rede de apoio que ele tem, em relação ao cuidador, em relação às associações, em relação a tudo que o cerca, certo? Bom, o último ponto que eu queria falar, que é um ponto que me angustia muito, é que quando a gente fala das pessoas que estão sem assistência ou das possibilidades que nós estamos oferecendo, a gente tem que olhar, na verdade, que a grande parte da população brasileira depende do Serviço Único de Saúde, do SUS. E no SUS, muitas vezes não é uma decisão do paciente se ele precisa ter uma consulta médica ou não. Então, a gente tem visto isso de uma forma muito importante. A gente tem visto que muitos serviços simplesmente abandonaram esses pacientes, então, dos hospitais públicos que se voltaram para o tratamento da Covid, fecharam seus ambulatórios, então, fecharam seus serviços ambulatoriais e deixaram esses pacientes desassistidos. Os serviços de atenção básica fecharam. Então, mesmo os grandes centros de reabilitação, aqui em São Paulo, por exemplo, a rede Luci Montoro, ele fechou os seus ambulatórios. Aqui em São Paulo, eu posso falar, os serviços ambulatoriais, eles estão fechados. Então, essa pessoa com Parkinson, ela está não só desassistida, como, na verdade, ela depende de um sistema muito maior para voltar a ser assistida. Ela tá muito mais órfã dos pacientes da rede privada de saúde. Então, acho que a gente precisa, quando a gente fala em reinventar o atendimento, eu vejo isso acontecendo no setor privado, porque no setor público eu não tenho visto nenhuma ação do SUS, por exemplo, para oferecer teleatendimento, eu não tenho visto essa movimentação para que a gente possa, de fato, acolher essas pessoas. Eu, inclusive, recebi uma mensagem também recentemente que a pessoa tinha conseguido um teleatendimento, o filho fez lá um sacrifício para poder pagar um atendimento particular para o pai, só que mandou a receita
mandou a receita pelo celular, e quando ele foi na farmácia popular, a farmácia não aceitou, e tá aí se criou um outro problema, porque se ele não consegue pegar o remédio, tá aí um outro custo, porque tá aí ele não tinha como pegar a medicação. Então, eu acho que quando a gente discute essa realidade da pessoa com Parkinson, a gente tem que incluir nessa discussão essa grande parte de pessoas que dependem do SUS, que não e ficam mais reféns, porque são menos autônomos para tomar decisões ou para procurar alternativas e para procurar soluções, tá certo? Então, acho que a proposta do curso que foi idealizado pela Janete, a gente só apoiou a organização, mas ele foi idealizado para a Janete, a gente tentar abrir, oferecer soluções, oferecer apoio, mas a gente precisa também nos organizar, e isso é um papel das associações, também nos organizar politicamente para que a gente possa também demandar uma resposta dos serviços públicos para frente a essa nova situação, porque senão a gente vai estar resolvendo o problema de muito poucos e vamos estar deixando uma grande parcela fora desse serviço, fora dessa assistência. Acho que em linhas gerais, era isso que eu queria falar. Doutora Maria Elisa, acho que a sua fala já encorajou uma pessoa aqui, é a Cleide. Ela fala, eu sou parkinsoniano, o Cleide, desculpa, eu sou parkinsoniano há 5 anos, fazia pilates, vou voltar a fazer. Também achava que não estava resolvendo, vou voltar a fazer e enfrentar o Parkinson. É aquilo que você falou, né? Existem 2 tipos de Parkinson, né? O que não enfrenta. Eu dou os parabéns para ele e falo assim, é muito importante tomar essa decisão. Essa decisão é uma decisão pessoal. O cuidado centrado na pessoa, que é um modelo que a Organização Mundial da Saúde preconiza para todas as doenças crônicas, é um modelo que estimula que a pessoa saia de uma posição passiva para uma posição ativa no seu processo de saúde, que toda a equipe de saúde empodere essa pessoa, ou seja, prepare essa pessoa para ter poder para liderar o seu processo de saúde e que tenha participação ativa nessas decisões. Por isso que eu falo que a decisão de fazer exercício não é do filho, não é do cuidador que entende que isso é importante. Essa é uma decisão da pessoa. Ela tem que querer alcançar os benefícios do exercício e tem que entender que se ela quer atingir esses benefícios, ela vai ter que construir todo um caminho para isso. Então, eu acho que mesmo nisso, se está tendo resultado ou não está tendo resultado, é uma questão também de um outro papel nosso, das associações, da Rede Amparo, de todos os profissionais, que é mostrar todas as alternativas, todas as evidências científicas a favor de uma ou outra alternativa. A escolha final vai ser da pessoa com Parkinson. A escolha final vai ser se ela vai fazer pilates, se ela vai fazer hidroterapia, se ela vai fazer isso, se ela vai fazer aquilo. É uma escolha dela, mas ela tem que ela tem que ter domínio, né, de todas as informações e de todas as evidências para poder fazer essa escolha de uma forma fundamentada, porque senão vai acontecer isso. Quer dizer, na verdade, ela toma uma escolha com informações parciais, dessa escolha ela não tem o resultado que ela espera, e isso se generaliza como se a doença fosse maior do que isso, né? Então, acho que esse é um outro papel das associações e de todas as pessoas que se propõem a dar apoio para essas pessoas, oferecer informação de qualidade para que essa pessoa consiga fazer escolhas assertivas, escolhas conscientes sobre as menores, né, entre todas as alternativas de tratamento que existem. E isso acontece, né? Assim, os pacientes, eles se propõem a fazer determinado tipo de atividade, mas muitas das vezes eles não seguem as orientações devidas dos profissionais e desistem no meio do caminho, né? Alegando que não está tendo resultado, né? Eu acho que vocês percebem isso também, doutora Raquel. Eu ia completar exatamente isso. Na Holanda,
tem uma rede de cuidado, profissionais especializados em cuidado com doença de Parkinson, se chama ParkinsonNet. Então, o profissional ele se certifica e, a partir daí, ele entra e nos serviços de referência, eu fiz um estágio lá, no hospital a pessoa já passa o nome do profissional que mora perto da casa da pessoa especializada em Parkinson. E esse tratamento se mostrou, inclusive, além de redução de intercorrências, mostrou um custo mais baixo, porque com menos sessões especializadas, as pessoas tiveram um resultado melhor do que com exercícios genéricos. Então, só reforçando o que a doutora Maria Elisa falou aqui, eu estava fazendo e não estava dando certo. Será que realmente a forma que estava sendo feito é o que você precisa para conviver com a doença de Parkinson? Lembrando que o Pilates é uma ótima técnica que pode ser usado, mas algumas especificidades têm que ser notadas, né? O Pilates, ele tende a ir muito em musculatura flexora, que no Parkinson já é forte demais, então isso precisa ser invertido para trabalhar mais musculatura extensora. Então, não dá para chegar no meio de uma turma com outras pessoas que não são parkinsonianos e esperar ter um resultado bom. Eu vou fazer uma hidroterapia e com isso eu vou melhorar meu equilíbrio? Não vou. Dentro da água eu não estou trabalhando equilíbrio. Eu tiro a ação da gravidade. Então, isso aí, na verdade, eu acho que estou até entrando no território da Maria Elisa, se ela quiser comentar um pouquinho mais, mas eu sempre recomendo aos meus pacientes que eles tenham um fisioterapeuta especializado em Parkinson como referência. Não quer dizer que esse fisioterapeuta tenha que ser quem vai trabalhar com ele todos os dias, mas que seja ver uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, mas para orientar o profissional de perto de casa, a mão na massa precisa ser orientada para as peculiaridades da doença de Parkinson. Isso não pode ser feito de uma forma genérica e se esperar resultado. Talvez seja isso. Ao invés de desistir da técnica, procura uma orientação específica para a doença, para transformar essa técnica numa ferramenta para lidar com Parkinson. A Raquel está perfeita, acho que é isso mesmo. Acho que a grande questão é que nós estamos num passo atrás ainda, né? Quer dizer, na verdade, a gente está num passo ainda de oferecer treinamento para que esses profissionais possam estar próximos desses pacientes. Porque, de novo, né? Eu vou falar da área da Bárbara, né? Por exemplo, pela Rede Amparo, a gente tem viajado por todo o Brasil. E no Pará, por exemplo, no SUS, Parkinson não é um código que seja atendido por fonoaudiologia. No serviço público de saúde, com Parkinson, você não tem acesso a tratamento fonoaudiológico. A mesma coisa na Paraíba. Na Paraíba, fonoaudiologia também não é um dos códigos que atende doença de Parkinson. Então, assim, nós estamos a gente está num passo muito, muito atrás se a gente olhar isso em nível nacional, né? E, de novo, aí eu reforço novamente o papel, então, das associações, o papel de toda pessoa que tem Parkinson e que, além de ter Parkinson ou antes de ter Parkinson, é um cidadão e que tem que se movimentar politicamente para conseguir mudar não só a sua realidade, mas para conseguir mudar a realidade do cuidado da doença para todas as pessoas. Quer dizer, conseguir entender que você faz parte de um todo e que essa realidade tem que ser mudada como um todo, porque senão, de novo, a gente aqui no Brasil, a gente tem profissionais de excelência que atendem uma pessoa com Parkinson no mesmo nível do que da Holanda, certo? Mas são acessíveis para muito pouco. Então, a gente tem a distância entre a qualidade do serviço privado e a qualidade do serviço público, ela é muito grande, mas a maioria das pessoas com Parkinson ainda são usuárias do Sistema Único de Saúde. E é nesse sentido a minha fala, né? Eu tenho certeza que para quem tem recurso e tem escolha, você tem um leque de profissionais altamente especializados para a doença e que vão oferecer um tratamento muito diferenciado. Mas se isso, então, mesmo a gente está falando, né, se a pessoa escolhe fazer pilates ou escolhe fazer hidroterapia, nós já estamos falando de um paciente que pode escolher. Né? Agora, a gente tem que lembrar que muitos pacientes não podem escolher. Eles têm acesso ao que o médico prescreve no serviço público de saúde e o posto e a fisioterapeuta, por exemplo, que está ali no posto de saúde, atendendo entorse de tornozelo, Parkinson, torna coluna e mais um monte de coisa. E
e tudo. Então, acho que é a fala, eu concordo plenamente com você, Raquel, mas se a gente olhar isso em nível nacional, a gente está vários passos para trás, porque a gente está ainda a gente ainda precisa qualificar esses profissionais e, de novo, todo esse processo, as associações têm um papel fundamental nele, porque as associações agregam essas pessoas e agregam essas pessoas em torno de uma causa, e é isso que vai construir esse caminho, que vai pavimentar esse caminho. Não acho que vai ser um caminho pavimentado de cima para baixo, acho que vai ser um caminho pavimentado de baixo para cima, e por isso que eu vejo a importância dessas associações. Mesmo fora do país, você vê que os países mais bem-sucedidos na implementação das linhas de cuidado são países que têm associações muito fortes, que movimentaram politicamente muitos interesses para que as políticas públicas fossem mudadas. Deixa eu Vai sobrar. Deixa eu só complementar mais um pouquinho aí. Vou falar um pouquinho de uma experiência que eu vivi dentro de uma instituição, mais uma vez, longa permanência para idosos, Parkinson, Alzheimer, né, uma média de 80 idosos, uma instituição da São Vicente de Paula. E eu vou pegar uma carona nisso que a doutora Maria Elisa colocou, que eu sempre questionei muito esse nome cuidador, né? Porque já passa uma coisa ruim, cuidador, né? E fiquei muito feliz com a colocação que você fez, que foi apoiadores de mudanças de atitude. E aí eu me identifiquei um pouco, porque eu cheguei numa instituição da São Vicente de Paulo Penido, que não tinha nada, setor de fisioterapia, não tinha recurso, não tinha nada. E nós, profissionais, naquele momento que nós nos propusemos a começar ali a fazer algum trabalho, é que começamos a construir os recursos. E muito dentro do quê? Do que os idosos traziam. Construir dentro da realidade deles. Exemplo, né? Ou seja, o idoso que gostava de cantar, então vamos usar música. Né? Da mesma maneira, eu vejo que talvez falta nos profissionais do SUS mudar esse lugar do cuidador para o apoiador. E isso, na comunidade também, que a gente fala na questão do trabalho com redes sociais, né? Que essa comunidade, no sentido de que o sistema ele se auto-organiza, a importância, muitas vezes, das pessoas perceberem que a solução, muitas vezes, não vai vir do poder público imediatamente. Ele vai vir dessa comunidade que se organiza e dentro dela, muitas vezes, ela vai lançar mão desses recursos para fazer com que isso aconteça. E o que eu vejo como interessante é justamente essa questão. Né? Quando a gente fala em ecológica e co-construída ecológica na neuropsicologia, co-construída dentro da questão da psicologia, é justamente isso. Quando você colocou essa questão, né, que resumindo seria, não existe a doença, existe o doente, né? E isso é o papel da psicologia e muitas vezes dos profissionais de realmente não colocarem, fulano, você vai fazer atividade tal, né? Ou seja, é na vida dele, como é que ele vai construir essa mudança? Né? E aí o que eu vejo como importante talvez a gente vai ter que mudar até alguns nomes, em vez de cuidador, né? Porque eu já coloco a pessoa no lugar de dor, né? Talvez sim, uma grande mudança que nós talvez vamos abraçar isso, as associações e os profissionais, apoiadores de mudança de atitude, porque eu até no consultório eu falo que eu nem sou psicólogo, eu sou consultor de pessoas competentes, né? Porque eles têm a competência, e nós temos que colocar eles nesse lugar, porque se a gente vai no lugar do especialista, é o que acontece, né? Ou seja, você é especialista, então você resolve, como se ele não. Um grande especialista é o outro. Então, esse outro é que tem que, de uma certa maneira, construir essa mudança. Ele tem que trazer para que essa possibilidade, né, dos recursos, a história de vida dele, o que ele fez, e a partir daí é que a gente vai construir. E aí sim, eu creio que a gente consegue fazer isso. Por isso que eu falo, nós profissionais vamos ter que nos reinventar. Sair um pouquinho daquela visão lá da academia, do especialista, e ir para essa questão até do irreverente, né? Porque eu ouvi de um idoso na instituição que eu trabalhava, que eu era folgado. Eu dava a chave da rádio para ele lá abria a rádio, cantava e fazia funcionar. Eu falei, realmente, eu estou aqui para ser folgado e você tem que trabalhar para a sua mudança. Então, são essas atitudes, né? Ou seja, eu cheguei ao ponto de pegar, na época, um videocassete na minha casa
ir de ônibus, não sei a que distância, para fazer atividade com eles, com o filme. Mas quem foi na locadora buscar os filmes foram eles. Essa construção que eu creio que seja importante. E aí entra o cuidador familiar, que a gente pode renomeá-lo agora de apoiador de mudança de atitude, né? De sim, ele está ali no sentido de apoiar essa mudança, está ali no sentido de apoiar, e não no sentido de cobrar do outro, tem que fazer. Eu até falo, tem que nada, né? Então, eu creio que é uma boa possibilidade, né, a gente estar pensando nisso, né? Ou seja, acho que isso é uma questão dos profissionais de saúde, de saírem desse lugar, né, meio academia aí, do especialista, para ir para esse lugar, sim, o apoiador de mudança de atitude. Se eu me propus atender no SUS, eu vou ter que me organizar para fazer a coisa funcionar. No momento que eu me propus trabalhar numa instituição de longa permanência, tudo que acontecesse com os idosos que dissesse respeito ao meu papel como psicólogo, tendo recurso ou não, eu respondo por isso. Então, eu, nesse momento, me coloquei buscando recurso, formação para fazer acontecer, com recurso ou sem. Farley, só para complementar a fala, o Farley, você está absolutamente correto, Farley, e acho que a palavra cuidador, ele estabelece os papéis. Um é o cuidador e outro é o que recebe cuidado. E na verdade, né, a OMS, o termo que ela sugere é parceiros de cuidado, porque parceiros de cuidado coloca os dois numa posição horizontal. Um cuida do outro. Eu sou parceiro do cuidado dele e ele é meu parceiro de cuidado. Então, eles ficam numa posição horizontal, onde há uma troca de cuidados, né? Não só uma troca de afetos, mas há uma troca de cuidados também. E eu acho que é verdade. Eu acho que se a gente começar a cuidar melhor dos termos e das palavras, a gente vai se conscientizando dessa mudança conceitual que a palavra carrega. Só mais um outro ponto, no sentido dessa mudança de atitude, ela é uma construção interna, né? E é uma construção, e é papel da equipe, né? Isso também está lá na Organização Mundial da Saúde, que é um papel da equipe, ser um apoiador dessa pessoa para essa mudança de atitude e esse papel. Então, eu concordo com você que não adianta a gente sair prescrevendo coisa e a pessoa, e deixar a pessoa, eu fiz a minha parte, agora você faça a sua. Não, na verdade, é você conseguir. Então, isso passa por você. Então, eu vou falar do meu caso, que é exercício, né? Então, passa por você apoiar a pessoa para identificar qual é o melhor horário do dia que ela pode fazer, qual é o melhor cômodo que ele tem para fazer, que material que ele tem em casa, se ele não tem o material em casa, como que a gente vai conseguir esse material? Quer dizer, ele passa não só por você prescrever, mas por você ser um apoiador de toda essa mudança. Então, acho que esse é o papel de toda a equipe de saúde, e você colocou muito corretamente, quer dizer, não é fazer por, mas é apoiar que ele se torne competente para fazer aquilo, né? Que ele se torne capaz de fazer aquilo. Bom, então nós vamos agora passar para a parte de encerramento. Eu deixei para falar no final, porque eu queria muito ouvir vocês. E para mim foi uma grande alegria participar desse momento como organizadora. Mas vocês é que fazem esse trabalho acontecer de forma tão brilhante. Eu vou falar com vocês aqui agora, nós temos pouquinhos minutos, mas eu acho muito importante falar como quem sente do lado de cá, de tudo que vocês falaram, não só como presidente da associação, mas como uma pessoa que é portadora, não, né? Uma pessoa com Parkinson, que a gente não sabe nem como denomina. A Raquel já me acompanha há muitos anos e eu creio que falar desse ponto aqui é muito importante para as pessoas que estão ouvindo. Essa questão da automotivação. Motivação é algo de fora. Eu costumo falar que a palavra certa é entusiasmo. Por quê? Porque você busca dentro de você valorizar cada situação que você está vivendo de forma produtiva. Ou seja, eu tenho que sair de casa, ótimo, vou ficar bem. Eu não tenho que sair de casa, também vou ficar bem. Eu posso sair, eu não posso sair. Bom, cada construção, ela parte de um princípio. Eu tenho que passar pela situação. Agora, como eu vou passar, a escolha é minha. Eu posso passar bem ou mal.
eu sempre escolho passar bem. Por quê? Porque a doença por si só já é uma situação em que você tem que driblá-la o tempo todo para conseguir vivenciar a vida. E isso que eu falo, a associação propicia o quê? Vir aqui, falar sobre Parkinson, aprender sobre Parkinson, tratar o Parkinson, mas em casa tem que viver. Então, nós, hoje, as pessoas que estão fora aqui, que estão vivenciando, recebem uma notificação de que tem que fazer exercício, ela não está conseguindo nem ao menos pensar. Por quê? Porque ela se tirou tudo, ela se tirou, não é a pandemia. Eu acho que assim, a imposição que nós temos hoje é para todo mundo, mas não é isso que tira a nossa capacidade de fazer as coisas. O que tira é a nossa vontade, a vontade que eu tenho de ficar bem em qualquer posição. Eu posso aprender assim, posso aprender assado, eu posso aprender de diversas formas. Eu escolho a melhor maneira de aprender. Eu não tenho que viver mal porque eu tenho a doença de Parkinson ou porque eu estou passando por ela. O meu cuidador, e você vai falar sobre isso amanhã, eu quero que as pessoas prestem bem atenção, o que é cuidar de quem cuida de você? Aqui na associação, nós nunca tivemos restrição a familiar aqui dentro, porque nós também cuidamos deles. A nossa grande dificuldade é o cuidador que não tem o amparo da família, porque quem é cuidador profissional não tem amparo da família, está do mesmo modo de quem não tem. Porque a pessoa, ela não se sente obrigada, ela não se sente motivada, ela não se sente entusiasmada em ajudar quem está com Parkinson. E a questão da interação não passa pelo fato do exercício apenas, passa da convivência, do respeito à pessoa, de ouvi-la, de entender as necessidades que ela tem e de fazê-la participar da vida. Nosso convite não é para que a pessoa chegue aqui e faça assim, você tem que fazer tantos exercícios, você tem que fazer a fono, você tem que fazer aquilo. Não, é que a pessoa fala, eu quero fazer, eu sinto vontade de fazer. Então, para isso, você não pode delegar a sua vivência da doença para o outro. O outro não vai vivenciar a sua doença, você vai vivenciá-la. Agora, você pode ser uma pessoa com Parkinson doente ou não. Então, eu tenho 10 anos de diagnóstico, vivo naturalmente, vivo sozinha, até a Maria Elisa foi fazer uma pesquisa e esqueceu de colocar que pessoas com Parkinson também vivem sozinhas. Então, quem cuida de mim? Quem cuida de mim? Eu tenho o meu espaço, que é do médico, que eu tenho que tomar remédio, eu tenho o meu espaço de grupo de apoio, que eu preciso, dessa parte emocional inteira, bem. Eu não vou estar sempre feliz, mas eu estou bem, é diferente. Eu não preciso estar sempre feliz para estar bem, eu posso estar triste, mas estar bem emocionalmente. Como assim? Dá a aprender. Nós estamos trabalhando para isso, para ensinar como é que se faz essas coisas. A gente precisa entender que o nosso lado de remédio vai funcionar muito bem, isso a Raquel está mais que certa, vai funcionar se o meu lado emocional estiver bem, ou seja, eu estou precisando de mais prolopa, eu estou precisando de mais alegria. Eu tenho que saber diferenciar isso na minha vida, senão eu vou pedir sempre mais remédio. E se eu pedir mais remédio, o médico vai sentir que eu também preciso. Agora, eu, na verdade, não estou sabendo o que eu preciso. E isso é o grande problema. Eu tenho que conhecer de mim, tenho que conhecer os mecanismos da doença. É conhecendo os mecanismos que eu vou aprender de mim o que realmente eu estou precisando. E se eu falo, eu estou precisando de mais antidepressivo, eu estou precisando de mais prolópico, eu estou precisando viver mais. Eu não posso chegar e ficar pedindo as coisas que eu não sei de mim o que são de verdade. Então, vamos aprender mais sobre nós mesmos. Vamos aprender mais sobre a doença e vamos procurar ser mais protagonista em vez de ser coadjuvante, né, no nosso processo. Tudo isso é uma coisa assim, muito gratificante. Eu queria muito agradecer esse espaço para agradecer a vocês, porque eu estou muito emocionada com tudo que eu ouvi aqui hoje, com o apoio de vocês e com o que a gente pôde oferecer. Eu sei que tem mais durante a semana, mas assim, hoje foi uma amostra de grande valor e que eu me sinto imensamente recompensada em tudo que eu consegui hoje ouvir, presenciar, mesmo que virtualmente, e, logicamente, preciso verbalizar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. O meu abraço, né, vai ficar aqui. Tem muitas perguntas, Bárbara? Temos algumas perguntas. Nosso tempo está esgotado, né? Esgotado. Vamos fazer o seguinte, fala sobre o curso, vamos falar sobre o curso aqui, finalizando aqui para o pessoal, apresentar o pessoal dos dias que eles têm, e depois a gente responde as perguntas que forem possíveis.
tá bom? O profissional também tem que sair, de repente ele já não tem mais tempo, então a gente vai deixando para uma outra hora um espaço maior para esse povo perguntar. Vamos lá, Bárbara, pode passar. Então, assim, eu quero agradecer, né, mais uma vez, em nome da Asparmic, a presença de cada um de vocês, aos que participaram, enviaram comentários, perguntas, né? Se não for possível a gente conversar sobre tudo aqui hoje, porque realmente não é possível nesse tempo aqui de live, mas nós teremos o curso, né, que acontecerá, é uma semana de atenção, de cuidados aos parkinsonianos, seus familiares e cuidadores. Então, esse curso acontecerá a partir do dia 12, né? Nós teremos a próxima semana para que as pessoas possam fazer a sua inscrição através do Simpla. Esse curso ele tem um custo, mas esse valor ele é simbólico porque a associação ela precisa, né? Ela está passando por um momento, vamos dizer assim, de dificuldade, porque muitos dos eventos que nós tínhamos programado para esse ano para arrecadação de verba para manter a associação, eles foram suspensos. E a gente conta hoje com a contribuição, né, mensal dos associados. Mas, então, assim, quem puder participar, contribuir, o valor simbólico de R$30, são 5 módulos de curso, né, são 5 palestras com diferentes profissionais. Nós teremos aqui 2 das pessoas que estão aqui com a gente hoje, a doutora Raquel, a doutora Maria Elisa, vão estar com a gente aí durante essa semana. E você... eu também, né, vou ter um momento, a gente vai ter... Mas além de nós, né, que estamos aqui, teremos também os profissionais de terapia ocupacional, vamos ter a fala de uma outra psicóloga também no curso. Então, assim, quem puder participar e contribuir vai ser muito, muito importante para a gente, tá bom? Então, bom, vocês profissionais, podemos abrir para uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui? É muito importante também, Bárbara, falar o seguinte, todos os profissionais doaram as suas aulas em benefício da associação. Isso é muito gratificante. E a nossa eterna gratidão a vocês. Eu só queria reforçar mesmo que as pessoas elas entendam que a associação ela não é uma entidade governamental, ela não é uma empresa. A associação é uma reunião de pessoas que estão tentando construir coisas juntas, que estão lutando por uma mesma causa. Então, a associação ela é de todos. E como eu falei, você não pode se ver como um cliente da associação. Na verdade, você tem que se ver como parte da associação. Então, se a associação tem que sobreviver, todas as pessoas precisam fazer parte dessa sobrevivência. Tá certo? É muito importante que as pessoas assumam o seu papel, assumam a sua parte nas associações. As associações no Brasil, elas estão padecendo, e exatamente porque as pessoas têm uma visão de clientelismo sobre elas não se sentem parte, elas se sentem clientes, tá certo? Então, eu faço um apelo para todas as pessoas com Parkinson. Procurem se agregar em grupos, em associações. Isso traz um benefício para o coletivo, mas vai te trazer um benefício individual. É só você observar os vários depoimentos que a gente tem de pessoas que mudaram, que conseguiram mudar de atitude em relação à doença, quanto se inseriram dentro de um grupo que pôde partilhar essas experiências, certo? E 2, tomem parte, assumam o seu papel de parte dessa associação. Não se vejam como clientes dessa associação, mas se vejam como parte dessas associações. Por favor, pensem sobre isso e tentem transformar essa sua relação com essas associações. Por favor. Excelente. Para a gente poder encerrar aqui, eu gostaria de trazer uma pergunta, uma colocação da Andrea, que fala sobre como lidar com os pacientes que não querem fazer exercício, não só porque ele não acredita que aquele exercício não seja bom, né, ou aquela técnica não seja devida, mas porque ele está com um quadro acentuado depressivo. Então, assim, tem a questão medicamentosa, mas eu queria que a gente pontuasse aqui, às vezes, né? Assim, a Janete falou, vocês falaram, não é só aumentar a medicação, a gente tem que tentar identificar, né, assim, que ponto em que, pensando no indivíduo
de uma forma integralizada, né, a gente tem que pensar assim, e tentar identificar onde que está o problema para a gente conseguir ajudá-lo, né? Eu acho que essa pergunta encerra o nosso tema, a nossa live de hoje. Eu gostaria que vocês fizessem as últimas considerações para a gente poder encerrar. Eu gostaria de começar, posso falar aqui? Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: as pessoas que têm uma doença crônica, que estão vivenciando esse fato, a maioria delas tem uma pergunta que vem desde o princípio lá do diagnóstico: que dia eu vou ficar incapaz? Então, ela recebe o diagnóstico, ela já vem com aquela pergunta que vai nortear o medo, a ansiedade, tudo dela passa a ser conduzido por essa pergunta: que dia eu vou ficar incapaz? Então, eu respondo assim: o dia que você se sentir incapaz. Agora, quando uma pessoa entra num processo depressivo e ela começa... Por isso que eu criei a parquinina, né? A parquinina tem o quê? Ela entra para dentro do casco por questão de proteção. E assim acontece com as pessoas que estão com Parkinson e estão em depressão profunda. Por quê? Elas entraram para dentro de si mesmas no sentido de proteção, porque quando você não consegue movimentar, falar, manifestar o que você sente, a vontade que você tem é de ficar quieto por medo. É medo. Então, se o medo norteia essas decisões, a pessoa não consegue nem ouvir o terapeuta, não consegue ouvir fisioterapeuta, nem fono, nem ninguém. Tudo tem que ser na medida da necessidade da pessoa, mas tudo precisa também ser colocado assim: por que permitir chegar num ponto como esse? Aí a Maria Elisa já respondeu uma parte: a falta de acesso aos cuidados básicos de saúde. Não é? Mas eu acho que tem algo mais, que é conhecimento. Eu não preciso ter só, eu tenho que procurar saber o que está acontecendo comigo. Agora, o processo depressivo, gente, não é só por causa de Parkinson, não é isso, não. Às vezes a pessoa já tem isso de longa data e o negócio complica. O que impede as pessoas de ficarem aqui na associação? Maria Elisa, está aí para você um grande questionamento. O que impede as pessoas de participar da associação? Preconceito. É preconceito, a maioria deles vão embora por preconceito, não querem ser reconhecidos como uma pessoa que fazem parte da associação de Parkinson. Ou as pessoas me perguntam assim: por que você está na presidência da associação? Você tem alguém com Parkinson na sua família? Então, eu acho que o grande problema, sério, é o cuidador, que vocês estão mudando o nome dele ainda, não consegui absorver, mas tanto um quanto o outro. O preconceito contra si mesmo nesse estágio, o preconceito da família contra a gente, contra a nossa postura. A sociedade vê a gente de uma forma diferente. E se ele conduz a vida pelo que dia eu vou ficar incapaz, o outro está te olhando e te dizendo que dia você vai ficar incapaz. Então, eu acho que agora é mudar os conceitos e os preconceitos precisam ser deixados de lado, né? Quer dizer, eu posso viver bem durante 20, 30 anos com a doença de Parkinson? Será que isso é possível? É possível? Eu pergunto para os profissionais: é possível? Vocês já viram pessoas assim que vivem bem 20, 30 anos com a doença de Parkinson? Isso, muito bem. Eu sou uma delas. Eu quero viver bem durante esse tempo que eu tiver que viver. 20, 30 anos, seja lá o tempo que for. E eu queria que mais pessoas acreditassem nisso como eu. Que mais pessoas fizessem parte da associação, mesmo que elas estejam bem, mas que elas se sintam pertencentes ao quê? A uma luta que nós estamos empreendendo. Eu só ganho representatividade à medida que as pessoas estiverem aqui me fortalecendo. Eu não sou representante do nada. Agora, muitas pessoas vieram aqui participar e foram embora porque tem preconceito, puro preconceito. Ninguém se responsabiliza no sentido que diz assim: olha, eu vou lutar com você, peraí, eu não vou participar das atividades porque eu estou bem, mas eu continuo fazendo parte da associação. As pessoas não querem isso. Agora, quando precisa, todo mundo vem. À medida que consegue aquilo que quer supostamente, vai embora. Então, eu acho que o grau da responsabilidade está em ter consciência de que a doença é para 20, 30 anos. Ela não é uma doença que você vai morrer amanhã, você vai morrer agora. A incapacidade, ela vem com o tempo? Talvez sim, mas depende muito mais de você, junto com o seu médico, com os tratamentos que você tem, do que você próprio imagina. Então,
fica aí o meu recado, gente. Vamos cuidar mais um dos outros, ser mais solidários. A busca de ajuda, ela implica no seguinte: eu ajudo no momento em que eu estou bem. Eu venho buscar ajuda no momento em que eu estou mal. Ou seja, eu busco e eu ofereço, não é simplesmente buscar. Vamos lá. Eu tenho uma frase que eu conduz o nosso trabalho. Junto nos movemos. É só assim que nós vamos mover esse mundo. É juntos. Não é separados, não é cada um em uma direção. É juntos. E eu finalizo aqui a minha fala dizendo que o nosso tempo já esgotou, mas que eu estou imensamente feliz. Muito obrigada. Em poucas palavras, se mais alguém quiser fazer algum comentário. Eu acho importante, só para complementar as palavras da Janete, que tem um peso muito grande, porque é a palavra de uma pessoa que vive com Parkinson, né? Não é de nós que apoiamos essas pessoas, mas é uma pessoa que vive com Parkinson, mas é uma coisa que me preocupa muito, porque a gente que vive com essas pessoas, a gente observa isso não só em pessoas com Parkinson, como em outras pessoas. Respondendo rapidamente a pergunta. Primeiro, é preciso se diagnosticar depressão maior. Isso, então, é muito importante diferenciar uma pessoa que tem um comportamento depressivo de uma pessoa que tem uma depressão de fato, uma depressão maior que precisa de tratamento. Segundo, a gente não pode discriminar as pessoas com depressão. Então, muitas vezes, eu já vi, e tenho certeza que o Farley, que a Raquel também já viram, por exemplo, pessoas com depressão que não têm uma boa adesão à medicação, porque quem tem Deus não tem depressão, porque quem é forte não tem depressão. Então, há um preconceito contra a depressão. E isso evita que a depressão seja tratada. Então, acho que esse é um outro alerta em relação à pergunta. Quer dizer, então, primeiro, é preciso identificar se essa pessoa tem uma depressão maior, é preciso identificar e acolher se ela tem essa depressão, para que essa depressão possa ser tratada. Excluindo essas pessoas, as pessoas que têm um comportamento depressivo, porque descobriram que tem uma doença incurável, porque vivem com essa angústia que a Janete falou, de um dia se tornarem dependentes, de um dia se tornarem incapazes. Então, é uma depressão associada muito mais a um comportamento do que a uma depressão maior. A minha dica, digamos assim, a minha experiência mostra que o melhor para essas pessoas, qualquer mudança parece impossível. Eles têm uma perda do senso de autoeficácia, de serem capazes, e qualquer coisa parece que é muito esforço. Então, comecem com pequenos passos. Comecem com um exercício por dia, depois vai passar para 2. Quer dizer, comecem mostrando, recuperando esse senso de autoeficácia da pessoa, de autocompetência, de que ele é capaz. E daí vai ser passo a passo. À medida que ele se sente capaz de fazer um exercício, 2 exercícios, 3 exercícios, e começa a perceber que isso traz uma sensação de bem-estar, isso vai ser a mola propulsora para uma mudança de comportamento maior. Então, em síntese, é isso. Primeiro, identifique se é um comportamento depressivo ou se é uma depressão. Acolha essa depressão. É preciso que você ela não seja discriminada, ela seja acolhida. E depressão maior tem que ser tratada. Comportamento depressivo, tentem passo a passo, pequenos passos, para que essa pessoa consiga recuperar esse senso de autoeficácia. Se fala que o estado de tristeza, né? Quer dizer, você está com um comportamento depressivo, você sabe, você enxerga o arco-íris colorido, mas isso não te alegra. Uma pessoa com depressão já com uma alteração, ela enxerga o arco-íris em preto e branco, mas ela lembra que o arco-íris é colorido. Ela tem a noção de que ela está enxergando em preto e branco, mas ela sabe que o arco-íris é colorido. Uma pessoa com depressão maior, ela enxerga o arco-íris em preto e branco, e se alguém falar para ela que o arco-íris é colorido, ela não acredita. Ela não acredita mais que esse arco-íris possa ser colorido. Então, é preciso se identificar esses diferentes níveis de depressão para a gente não ter pessoas com depressão maior sem tratamento.
gente gostaria de ficar mais um tempo aqui conversando, né? São muitas dúvidas, são muitos questionamentos, são muitas orientações a serem passadas. A gente vai ter a oportunidade de fazer isso ao longo do curso. Então, mais uma vez, eu quero agradecer cada um dos presentes aqui, né? Pela disponibilidade, pela doação, e agradecer a participação das pessoas que nos acompanharam aqui nessa live e convidá-los mais uma vez a participar dessa semana de atenção e cuidados aos pacientes com Parkinson e aos seus cuidadores e familiares. Deixo aqui, então, um grande abraço a cada um de vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. Ei, Bárbara. Já encerramos, tá? Ok, Fernandinha. Me diga o que você achou. Ficou excelente. Muita gente ouvindo?